Então, por enquanto, o Juscelino Filho, pelo menos a informação que temos, é de que ele continuará no cargo. Bem, confirmando essa situação, Diego, o Lula troca a depuração da corrupção no seu governo pela governabilidade no Congresso Nacional. Ele faz o quê? Ele fala: opa, porque vamos colocar da seguinte forma: o ministro Juscelino Filho pesa contra ele muita coisa, ele produziu muita prova contra ele mesmo. Teve asfaltamento da estrada que liga, que vai até o Aras da família dele, Vitorino Freire, no Maranhão, que foi pago com dinheiro do orçamento secreto, de emendas do orçamento secreto. Teve cavalos de raça no valor de 2,2 milhões de reais que deveriam ter sido declarados pela Justiça Eleitoral e não foram. Teve viagens que ele fez em São Paulo e recebeu diárias e usou o avião da Força Aérea Brasileira para visitar leilões de cavalo. Teve funcionários do Aras que foram indicados para trabalhar, né, com dinheiro público. Né, tudo isso, ou seja, houve uma farta. O ministro dos Cavalos produziu uma farta quantidade de material contra ele. Estava muito claro isso. E o que se esperava, na verdade, muitas pessoas no próprio Partido dos Trabalhadores, a própria presidente do partido, Gleisi Hoffmann, todo mundo tinha pressionado, tinha apontado que a saída para isso era o ministro se licenciar para poder se defender fora do governo e quando voltar depois que o caso tivesse se encerrado. É claro que ele não voltaria por uma razão simples. Tem prova demais contra ele. Sabe? Ou seja, então o que acontece? Lula mantém o jockey das comunicações, né, cavalgando a pasta das comunicações, uma pessoa que inclusive não tem experiência nem em radiodifusão, nem em telecomunicações, né, ou seja, que deve manter o Ministério das Comunicações como um balcão de negócios político, né, que o que sempre foi, com concessão de rádio e TV para político, para seita religiosa, para religião, para um monte de gente. Enquanto isso, o Lula faz o quê? Fala: olha, vou manter o Juscelino, porque assim o União Brasil vai se esforçar para me apoiar, né? Porque há uma grande discussão se o Lula conseguiria ou não esse apoio. É uma questão, na verdade, um tanto quanto duvidosa, o Diego, se ele vai Sim. conseguir ou não esse apoio. Ele se manifestou agorinha há pouco pelo Twitter. Vamos dar uma olhada no que disse o ministro. Saí há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente Lula. Na ocasião, esclareci as acusações que ele chama de infundadas, feitas contra ele, e detalhou alguns dos vários projetos e ações do Ministério das Comunicações. Temos muito trabalho pela frente. Falamos da expansão do 5G, da conectividade em escolas e ações do Norte e do Nordeste conectado. Boa notícia, ainda neste mês, o presidente Lula e eu vamos inaugurar a Infovia 01 entre as cidades de Manaus e Santarém, ampliando o acesso à internet na região amazônica. Então já está falando de planos para o futuro, ou seja, ressaltando essa informação que a gente acaba de trazer da permanência dele no cargo. Bom, Sakamoto, é claro que agora o PT e o governo Lula vão querer um forte apoio no Congresso. A gente não sabe se esse apoio vai vir, né? A União Brasil é uma união de partidos do DEM e do PSL, né, antigo partido de Bolsonaro, há um número grande de bolsonaristas e de políticos que são adversários do presidente Lula, e o apoio é incerto, não é? Mas vai ser com certeza cobrado a partir daí. O governo pode cobrar o apoio que quiser. Agora, achar que a União Brasil vai fechar a posição com o governo Lula por conta de uma manutenção de um ministério que nem foi indicado que não houve nem consenso das bancadas para indicação, houve digamos, um apontamento de parte das bancadas no Congresso Nacional, não houve um consenso. Uma parte das bancadas não se sente representada. Achar que ele vai. Ah, mas então tá. Se não entregar os votos, aí União Brasil está fora. Gente, vocês estão percebendo a lógica invertida dessa história? União Brasil tinha que estar. Não União Brasil, mas Juscelino, o ministro, deveria ser removido do cargo por conta não de governabilidade, ou de governabilidade deveria ser removido do cargo por conta das denúncias de corrupção contra ele, por conta das denúncias de má utilização dos recursos públicos contra ele, para ser mais exato. Não por conta da governabilidade, ele está sendo mantido em nome da governabilidade. Já vimos isso antes. Já vimos isso antes no governo do PT. Né? Então, o que acontece? Foi uma corrupção envolvendo o governo? Não, mas foi má utilização de recursos públicos, que já era o suficiente, já mostrou e confirmou que esse ministro é um BO. Você sabe, tem uma capivara.
Então, o que acontece? O PT está fazendo um jogo perigoso, perigoso, que já fez antes. E aí vai sobrar. Ah, um monte de gente vai falar: ah, mas você está criticando, você não está entendendo, o presidente precisa de apoio. Tudo bem, precisa de apoio. Ninguém está falando para rifar a União Brasil. Ah, mas a União Brasil sairia fora do governo se o Juscelino ficasse. Então, que saísse. Saísse e o governo dialogasse com o PP, com o PL, com qualquer outro partido e que se fizesse problema também saísse. Não tem jeito. Não dá para manter um ministro com esse currículo, com esse BO. A gente vai ver ele ao longo dos próximos anos, talvez não publicamente, mas simplesmente fazendo o tipo de negociação, o tipo de política que ele está fazendo às claras agora. Verdade.